Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando mais um podcast aqui no nosso canal e mais um assunto importante hoje, sempre nossos convidados que fazem parte aqui da nossa programação. E hoje é com prazer que estou recebendo mais uma vez o pastor Reginaldo Moreira, ele que está sendo indicado como acadêmico imortal da Academia de Letras do Brasil, né, da seccional do Rio Grande do Sul, evento que acontece no dia 11 de novembro, a partir das 19 horas, lá no Auditório Ana Terra, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E o pastor que está conosco aqui para falar um pouco, né, sobre essa indicação. Prazer recebê-lo, tudo bem? O prazer, Zalmir, é todo meu, né? E nesta oportunidade, né, feliz pelo que Deus tem feito na minha vida, na chegada dos meus 71 anos, né? É uma bênção o que Ele tem, as portas que Ele tem aberto para mim, e principalmente esta porta agora de participar da Academia de Letras do Brasil, seccional Rio Grande do Sul, né? E o nome aí do meu patrono, cuja cadeira receberá o nome, é Dr. Ebenezer Ferreira, um amigo meu lá do Rio de Janeiro, que já falecido, mas que tem uma vasta folha de serviço prestado no Rio, bem como na cidade de Campos. Muito bem. Bom, pastor, essa indicação se deu como, né? O senhor tem quantos livros escritos? Fala um pouco também da sua história como escritor, hein? Então, Zalmir, pelos idos de 1983, né, Deus colocou no meu coração o desejo de escrever. Mas eu não era uma pessoa totalmente conhecida, não tinha uma editora por trás, né? Mas o desejo de escrever era tão grande que eu tive a inspiração. Na época, a Convenção Batista Brasileira tinha um livro, e este livro tinha o endereço de todas as igrejas batistas do Brasil. Então, eu enviei carta para vender livro sem ter o livro, né? E a repercussão foi tão grande, né, que eu pude editar o livro, viajei pelo Brasil também, em lugares que nem me conhecia, nem eu conhecia, para divulgar o meu livro, e aí começou a abrir as portas, não é? O meu livro era um livro pequenininho, intitulado Quem São os Espíritos do Espiritismo. Depois o livro migrou, eu editei 5 edições pela Juerp, né? E uma da edição entre a Juerp e o primeiro livro, né, eu já estava namorando a Zidrone, perto de casar, e ela foi uma das patrocinadoras desta edição, né? E a minha vida como escritor independente, né, começou a estourar nesse Brasil. Isto começou em que ano, mais ou menos? 1983, porque eu e Zidrone nos casamos, né, no ido de 1985. Certo, muito bem. Bom, a partir desse, né, como o senhor disse, esse livro aí, depois teve sequência, como que vieram os demais, então, né, que o senhor teve? Então, esse livro, primeiro, Quem São os Espíritos do Espiritismo, depois ele migrou para Grandes Verdades sobre o Espiritismo, que tem a edição tanto em português, né, como a edição em inglês, né? E o livro teve uma aceitação bastante pelo Brasil, né? Eu fui depois nomeado membro correspondente da Academia Evangélica de Letras do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Eu também sou membro da Associação dos Escritores Gaúchos, né? E através do meu contato com o Dr. Milton, né, que é o presidente da Academia de Letras do Brasil, seccional Rio Grande do Sul, né, eu recebi o honroso convite do presidente para participar da academia. Certo, muito bem. O que mais vem na sequência como escritor a partir desse livro, pastor Reginaldo? Então, depois desse livro, né, o livro que para mim inspira muito minha vida foi o que eu lancei o ano passado, Zidrone, Uma Linda História de Amor. Eu sou apaixonado pela história da minha esposa, né? A minha esposa tem uma linda folha de serviço prestados a Ijuí e ao Rio Grande do Sul, né? Foi através do desejo dela de ir para Tocantins que Deus usou a família
para a criação do Lar da Criança Henrique Libes, que começou lá em Monte Alvão. Depois, quando meu sogro faleceu, o Henrique, não é, ele doou o dinheiro para comprar as terras onde o lar está hoje. Zidrone foi para a Alemanha, passou 6 meses levantando recurso para a construção da casa, e eu resolvi, sabe, eu tenho na minha vida assim, o seguinte pensamento: não adianta, quando as pessoas morrem, a gente fazer homenagem. Homenagem que a pessoa não pôde nem agradecer. E eu resolvi editar esse livro em homenagem à minha esposa, enquanto ela viva está, onde ela ainda é bênção na minha vida e na vida da comunidade ijuiense. E este livro é uma inspiração para o meu coração, né? E eu tenho divulgado este livro. Além disso, lá em Porto Alegre, no dia 11, às 16 horas, será lançado o livro Os Imortais, onde vários escritores estão escrevendo neste livro. E eu resolvi contar também a história da minha esposa como coautor neste livro, que será lançado dia 11 de novembro, na Feira do Livro, lá em Porto Alegre. Muito bem, então quer dizer, será, digamos que, retratado novamente essa história, né, na oportunidade no dia 11, lá, no né, dia pastor? 11. Certo. Bom, agora para o senhor, como é que é ser homenageado desta forma, em ser agraciado, digamos, aí como acadêmico imortal aí da Academia de Letras, pastor Reginaldo? Em primeiro lugar, eu quero dizer que, para mim, eu transfiro toda a glória de todo o título que eu receber para Deus. Deus é a razão da minha vida, é a razão da minha existência. Sem Ele eu nada seria. Tudo que eu hoje sou, eu vejo a mão de Deus por trás da minha vida, pela frente da minha vida e ao lado da minha vida, guiando, né? Então eu transfiro toda a glória para Ele. Mas, em segundo lugar, eu também agradeço a Deus pela valorização, pelo reconhecimento desses serviços como escritor independente que eu tenho prestado ao Brasil, né? Então, para mim, isso também me enche de alegria por participar da academia. Em terceiro lugar também, eu transfiro a honra de participar da academia à minha esposa. Ela tem sido companheira, ela tem sido amiga, ela tem sido aquela que está junto de mim 38 anos, vamos fazer dia 21 de dezembro, me apoiando, me incentivando nos momentos piores da minha vida. Eu nunca vi a minha esposa murmurar, ela sempre esteve do meu lado. Então também eu quero transferir esta glória e esta honra para ela. Bom, e seguindo agora aqui então, como o senhor disse, que quem está sempre ao seu lado, né, pastor Reginaldo e sua esposa, ela que está aqui também agora, né, para participar conosco, né? Tudo bem, dona Zidrone? Tudo ótimo, muito feliz também estar assistindo essa promoção também da vida de Reginaldo, na luta dele e também nos benefícios que ele tem feito. Sim. Para a humanidade, né? Certo. Bom, é importante também, né, como em outra oportunidade a senhora até já contou para nós aqui um pouco da história da senhora, né, que foi filha do Henrique Libes, né, que teve toda essa história, enfim. Importante destacar que nessa história dele, ele vai ressaltar isto do livro e também sendo agraciado, né, dentro de uma acadêmica imortal, fazendo parte da história da vida da senhora também, né? É verdade. É verdade, é muito importante isso para mim. Sim. Como o senhor disse, né, pastor, é importante que o senhor sempre tem ela do seu lado, né? Então está sempre fazendo parte da vida no dia a dia também, né, pastor? É verdade. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar,
mas a tola derruba com as mãos, né? Se eu pudesse parafrasear o que disse Salomão, né? Mulher virtuosa, quem encontrou? Eu posso dizer que eu encontrei, né? A Zidrone, mesmo nesse tempo, né, me honra estar trabalhando ao lado dela. Nós estamos trabalhando com projeto de idosos, né? Animando idosos, visitando idosos, né? Então, ao invés de ela estar acomodada, ela tem colocado a sua vida ao serviço do próximo, sim, né? E isso me honra com muita alegria. Como é que está o trabalho com idosos agora sendo realizado lá no lar, dona Zidrone? Olha, está muito gratificante, porque a gente vê que as pessoas que estão vindo ao projeto estão, assim, felizes por ter uma tarde, assim, com convivência com outros idosos, e poder também compartilhar uns com os outros e aprender como viver esse tempo. Sim. Então, é difícil para alguns, mas a gente está tentando mostrar como a gente pode participar da evolução do nosso país, do nosso mundo, do nosso município também, nessa vontade de viver e viver para o nosso Criador também, porque Ele é o que nos fez, nos deu toda o tempo, sim, para ser esta bênção uns para com os outros. Sim, muito bem. Bom, pastor Reginaldo, importante também essa, como o senhor disse, ter ela ao lado, fazer parte da história, né? E esse trabalho que é realizado hoje com um idoso, o lar que surgiu com crianças, na verdade, cuidando de crianças, agora dedicando esse trabalho também a idosos. Hoje são quantos atendidos lá no momento mesmo? Olha, nós estamos tendo 18 a 19 às quinta-feira, né? E estamos tendo 4 às terça-feira. Nas terça-feira nós temos um momento de intercessão. Às quinta-feiras nós temos palestra motivacional e bíblica, temos oficina, temos momento de cântico, temos confraternização, e está havendo uma interação muito grande entre os idosos, né? A cada quinta-feira é um momento gratificante de renovação, né? E eu louvo a Deus por isso, né? Porque tudo começou, né? No lar Henrique Libes. Sim. Né? E continua, né? Continua hoje. O trabalho, quer dizer, continua desta forma, auxiliando. Enquanto a senhora puder estar trabalhando, fazendo algo com o lar, então, quer dizer, estão ajudando ainda, né? É verdade. Isso aí. Bom, pastor, quero voltar um pouco sobre também a história do primeiro livro que o senhor escreveu, né? O primeiro livro, como é que surgiu, enfim, para o senhor escrever, o senhor começar como escritor, e o tema escolhido, dedicado, então, no primeiro livro? O meu primeiro livro, ele foi inspirado na minha vida. Eu, no início da minha adolescência, da minha juventude e até da minha infância, né, eu fui adepto do espiritismo, tanto na área kardecista como na área do culto afro. E eu tive uma experiência com Jesus que me levou a fazer uma mudança para a Igreja Evangélica Batista. Nesta mudança, houve um impacto muito grande pela mudança que ocorreu na minha vida. E o meu livro, eu relatei a minha história, a minha entrada, os motivos que me levaram a mudar, e essa foi a tônica, né? Contando a minha história, né? Essa foi a motivação do meu primeiro livro. O segundo livro, então, eu coloquei no sentido de fazer um confronto entre kardecismo, cristianismo, também eu relato a minha história, não é? Esse livro, que saiu praticamente 15 mil exemplares, né? Eu depois o transformei também em um livro em inglês, né?
E o último livro, que eu já falei da inspiração sobre a história da minha esposa, também me levou a um aspecto de um reconhecimento. O meu quarto livro, que é o livro junto com outros autores, e no próximo ano sairá o livro Superação. Este livro que terá vários autores junto comigo que eu estou convidando, relatará a história das pessoas que passaram. Tem um amigo meu que ele quase morreu com a Covid, né? E Deus fez uma obra de restauração na vida dele. Ele vai contar esta história. Alguns passaram por crises em várias áreas e também estarão contando como superaram tudo isso. E também eu contarei uma história minha de superação na minha própria vida. Então será um livro motivacional para inspirar pessoas a não desistirem da vida deles. Que legal, bom, muito importante, né? Interessante essa história. Agora, eu fiquei curioso para saber um pouco do que o senhor disse do primeiro livro, o que fez o senhor mudar do espiritismo, né, para depois se dedicar aí como para a Igreja Batista e depois como pastor, enfim. Como é que surgiu isso, pastor? Mas sabe, Zalmir, eu hoje tenho uma filosofia de vida cristã, né? Que eu reconheço que a gente precisa respeitar a escolha de cada um, né? Quem desejar saber maiores coisas da minha história, da minha vida, eu tenho o meu livro, eu tenho o Facebook, eu tenho o meu YouTube, onde eu tenho o meu testemunho, mas eu gostaria e quero que os ouvintes saibam uma coisa: Jesus é a razão da nossa vida. Sim. Precisamos ter um encontro com Ele. Precisamos reconhecer que Jesus morreu na cruz para nos trazer salvação. E isto aconteceu na minha vida. Eu era uma pessoa infeliz. Eu não tinha paz, eu não tinha alegria, eu não tinha motivação na minha vida, mesmo no início da minha juventude. Mas um dia eu tive um encontro com o homem de Nazaré. Jesus mudou a minha vida. Ele transformou o meu caráter. Ele me trouxe alegria. Ele me trouxe certeza de salvação que eu procurava para a minha vida. Ter certeza de salvação e de perdão. E isto me levou, Deus me levou a ter um encontro com Ele nessa minha experiência. E hoje eu tenho plena certeza para onde eu vou, quem eu sou, e tenho certeza que um dia eu estarei com Ele na eternidade. Religião e vida com Deus é um motivo de decisão de cada um, né? E eu espero que cada um analise a sua vida religiosa, aquilo que segue, aquilo que pense, e tome uma posição coerente. A minha posição foi estar ao lado de Jesus e viver por Jesus. Sim. Agora, o que mudou para o senhor depois dessa escolha, dessa alteração, digamos, que o senhor fez do seu estilo de vida, pastor? Olha, eu era um cara, bem na minha juventude, uma pessoa infeliz. Eu estou falando por mim, né? Pode ser que o espírita que me ouve ou de outro credo, né, pense totalmente diferente. Mas eu era uma pessoa que eu não tinha paz. Eu era uma pessoa, bem no início da minha juventude, que eu vivia um drama entre aquilo que eu seguia e aquilo que eu cria, não é? Eu realmente fazia um confronto da minha vida, na minha experiência, o que eu pensava de Jesus, né? Quando eu estudava os livros de Allan Kardec, que eu via Kardec dizendo que Jesus não era Deus, que Jesus nasceu de um relacionamento de José com Maria,
tudo isso me levava a um confronto aonde eu estava, porque não era o que eu cria, o que eu aprendi mesmo no tempo de católico romano, que Jesus nasceu por obra e ação do Espírito Santo, e tantas outras coisas que me levaram a um confronto de não acreditar naquilo que eu estava. Até o dia que eu tive um encontro com o homem de Nazaré, com Jesus, como Paulo de Tarso teve no caminho de Damasco. E a partir daquele dia, algo na minha vida mudou. Eu que não tinha certeza para onde eu ia, eu passei a ter certeza para onde eu estava indo, não é? Eu me recordo que um dia um amigo meu falou para mim lá no Rio de Janeiro: Reginaldo, e se você agora morrer? E na eternidade você descobrir que não tem nem céu e nem inferno. E aí? Eu falei para ele: eu ainda estou em situação melhor que a tua. Ele falou: mas por que? Eu disse: e se você morrer e descobrir que tudo isso existe, você ainda estará em situação pior do que a minha. Hoje eu afirmo, reafirmo que Jesus é o meu Salvador. Que religião? Não, porque muitas das vezes as pessoas acham, não, é uma pessoa sem cultura, sem nada, né? Além de bacharel em teologia, eu tenho licenciatura em filosofia, doutorado em teologia, escritor de 4 livros, hoje entrando para a Academia de Letras, e continuo na mesma certeza que Cristo é o único caminho para o homem chegar a Deus. Certo, muito bem. Bom, a partir disso, então, como o senhor frisou e contou um pouco da sua história, o senhor chegou até a ser pastor, né? Foi a partir de que ano mesmo? O seguinte, após a minha conversão, eu recebi muitos convites para pregar pelo Brasil inteiro, para dar palestra. E no meu coração eu sentia o desejo de me preparar para enfrentar grande auditório, e eu me matriculei no Seminário Teológico Batista Betel, no Rio de Janeiro, né? E eu me formei, mas continuava dando palestra pelo Brasil inteiro. A minha ordenação como pastor veio após o meu casamento com a Zidrone, e no dia 29 de agosto de 1987, eu fui ordenado pastor na cidade de Getúlio Vargas, aqui no Rio Grande do Sul. Mas tudo começou do desejo meu de me preparar para ser um bom palestrante. Muito bem. Bom, e aí, como pastor, já em 29 de agosto de 1987. 87, muito bem, 87, o pastor. Depois teve também muitos lugares que o senhor passou, né, pastor Reginaldo. E agora, então, dia 11 de novembro, mais uma data importante que vai marcar com certeza na sua vida, na sua história, se tornando então acadêmico imortal da Academia de Letras do Brasil, né? Olha, para mim, isso é um motivo de gratidão a Deus. Principalmente que nós vivemos numa sociedade onde o idoso não é valorizado, né? Numa sociedade onde depois que a gente passou de 60 anos, deveria pegar a chuteira e sumir, né? Mas Deus, a palavra do Senhor diz que os jovens correrão e se cansarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Para mim, isto é a coroação de tudo que começou na minha conversão, porque Deus honra aqueles que o amam. Bom, dentro desse contexto todo, a sua história aí como escritor, enfim, agora sendo agraciado, o que mais marcou, digamos assim, toda essa trajetória de sua vida aí também, pastor, desde o primeiro livro, que o senhor conviveu como pastor, enfim, um fato aí que marcou dentro de toda essa sua trajetória que o senhor gostaria de destacar? Olha, se eu for relatar todas as marcas que aconteceram na minha vida, eu vou enumerar a primeira marca, o meu casamento,
eu vou enumerar a Igreja Batista do Brooklyn, em São Paulo, capital, que foi uma igreja que esteve ao meu lado, do meu lado, um apoio. Eu vou agradecer a Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil, que tem marcado a minha vida, na minha trajetória, além de ter sido ordenado numa igreja da Convenção Pioneira, né? Ainda as marcas, pessoas que têm marcado minha vida, além da minha esposa, minha família, o pastor Samuel Esperandio, que tem sido um companheiro na minha jornada, alguém que acreditou em mim, né? Alguém que me trouxe para esse projeto. Também o Leandro Correia, que tem sido um influenciador na minha vida, na minha vinda para Ijuí. A primeira igreja batista em Ijuí, que tem, assim, marcado a minha vida e orado por mim. E também, assim, a minha gratidão a Ijuí. Sim. Mesmo não sendo ijuiense natural, Ijuí está no meu coração e eu me tornei cidadão dela, né? Uma coisa também que me marcou, que está marcando a minha vida atualmente, é a Câmara dos Vereadores desta cidade, através do vereador Matheus Pompeu, a quem eu agradeço, que moveu uma ação, um voto gratulatório por tudo isso, né? Mas, acima de todas as coisas, eu não posso deixar de afirmar que toda a marca da minha vida, tudo que tem marcado o meu coração e me levado para cima, se chama Deus e a minha fé. É a minha fé que tem movido a minha vida. São as orações da minha esposa e o seu companheirismo que tem marcado a minha vida. Então eu me julgo um homem feliz. Se eu morrer hoje, eu já parto feliz pelo que Deus construiu na minha vida, pelo que está construindo agora. Olha, a minha gratidão, tem amigos meus aqui da cidade que vão largar suas atividades para estar em Porto Alegre, né? Isso é marca da gratidão e do amor dessas pessoas, né? Então eu me julgo uma pessoa muito feliz, né? E a minha gratidão, Zalmir, por você. É a terceira vez que você abre o seu estúdio para entrevista comigo, com a minha esposa, com o Leandro. A minha gratidão pelo amigo companheiro que você é, né? Então são pessoas como você que ajudam e motivam o nosso coração a prosseguir. Isso aí, que bom. Bom, pastor, o senhor veio para Ijuí, que ano mesmo? O senhor retornou para cá, digamos assim, depois de toda essa trajetória mesmo? Então, eu cheguei aqui em Ijuí em 2019, dezembro de 2019, em plena chegada da pandemia. Não é? O nosso projeto dos idosos esperou alguns anos para acontecer, porque nós éramos, não é? Todo mundo tinha medo dos idosos, né? Parecia que os idosos tinham algo para passar para todo mundo, né? Mas olha, eu amo esta cidade. E enquanto Deus permitir que eu aqui esteja, eu quero servir ao município, eu quero servir as pessoas, e eu quero servir a Deus e ser bênção por onde eu passar. Que bom, muito bom. Então, saber um pouco dessa história, né? Mais um pouco dessa história. Nós aos poucos vamos até sabendo um pouco mais o pastor, né? Como ele disse, é a terceira vez aqui, mas cada vez ele contou um pouco da sua história, né? E essa história que marca muito, e esperamos que cada vez tenhamos mais histórias, né? Porque agora, a partir deste que ele vai receber, então vai ser nomeado um acadêmico imortal da Academia de Letras do Brasil, com certeza a partir disso muitas outras histórias vão surgir, né? E farão parte também disso que a gente vai registrando a todo momento, né, pastor? É verdade. Eu estou muito feliz, né? E feliz porque a minha esposa pode participar comigo viva desse momento, né? E eu com ela, né? E nós dois seguirmos juntos, agradecendo a Deus, na certeza de que em Cristo nós somos mais que vencedores, né? E o que move
A nossa vida é a nossa fé. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Que bom. Obrigado, pastor, mais uma vez, então, pastor Reginaldo Moreira, também a dona Zidrone, que estão aqui conosco, né, para compartilhar com os nossos internautas, todos que nos acompanham aqui pelo nosso canal, então, essa história bonita e também mais esse título, poderíamos dizer assim, né, que o senhor estará sendo agraciado lá em Porto Alegre no dia 11 de novembro, né, na Academia de Letras do Brasil, a seccional do Rio Grande do Sul, então nessa cerimônia de posse como acadêmico imortal da Academia de Letras do Brasil. Esses dias eu brincava também, a gente fala muito em futebol, assim, quem fala em futebol aqui no Rio Grande do Sul, quem é imortal é tricolor. Aqui e você sabe que eu sou gremista. Gremista não. Você não é gremista. Eu sou colorado. O senhor é colorado aqui, né? Aqui é colorado. É imortal, vai ser imortal, mas é colorado. Colorado. Né? E outra coisa também, Zalbi, né? Eu quando ouvia sobre esse título, né? Eu pensava, então, o imortal não morre mais, né? Mas é aquilo que a gente tem escrito, a nossa trajetória de vida ficará por toda a eternidade. Sim, né? Exato. Vai então, ficar registrado para sempre. Isso é um motivo de gratidão. Isso aí. Muito obrigado, parabéns mais uma vez para o senhor. Obrigado por estar novamente conosco aqui, então, compartilhando tudo, toda essa história, tudo isso que faz parte, então, dessa sua trajetória. Obrigado, pastor Reginaldo. Obrigado, então, a todos que nos acompanharam em mais esse podcast, falando um pouco hoje, então, do pastor Reginaldo Moreira, que vai ser agraciado, então, como acadêmico imortal da Academia de Letras do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, 11 de novembro, a partir das 19 horas, auditório Ana Terra, na Câmara de Vereadores, em Porto Alegre.